Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar a partir de agora a fazer videoaulas, tá? Para que a gente consiga fazer o andamento da matéria como deveria ser nessas semanas que a gente está parado, tá? Vai ser um pouco diferente para a gente, principalmente, porque a gente não tem o contato com vocês. Então a gente vai dar aula e a gente não vai conseguir saber se vocês têm dúvidas, se vocês estão conseguindo acompanhar ou qualquer coisa, né, relacionada a isso. Então a gente, lógico, vai continuar disponível no Classroom para tirar dúvida e eu também vou disponibilizar um horário para vocês para a gente conseguir conversar ao vivo. Tá? Deixa eu só olhar aqui qual que é a data. Eu marquei com vocês já na quinta-feira, só deixa eu ver o horário certinho. Tá? Então eu marquei com vocês uma aula online na quinta-feira, tá? Dia 2 de abril, 1 da tarde, tá bom? Só que deve ter duração de mais ou menos 1 hora mesmo, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai depender das dúvidas de vocês. Nessa aula eu vou conseguir tirar dúvida do que a gente vai ver nessa aula e também vai conseguir tirar dúvida de alguma coisa que já passou, seja Khan Academy, seja Super Pro, ou seja alguma coisa de antes, lá da época que a gente estava tendo aula presencial, tá bom? Espero que esse momento de aula virtual não dure muito, tá? É muito ruim para a gente não ter esse contato com vocês. Mas enfim, é o que a gente pode fazer, tá? Então a gente vai tentar sempre fazer o melhor para que vocês consigam entender o conteúdo 100%, tá bom? Se vocês ficarem em dúvida em qualquer coisa, vocês podem continuar perguntando pelo Classroom ou esperem até quinta-feira para tirar aula no Zoom, tudo bem? Então vamos lá. Na última aula que a gente fez lá presencialmente, isso ainda lá na escola, tá? A gente viu a lei dos senos. Ainda falta fazer uma complementação para a lei dos senos, mas depois eu faço um resumão de lei dos senos e lei dos cossenos, com exercícios dessas duas coisas para vocês aprenderem a diferenciar os dois, e aí eu coloco esse complemento de lei dos senos lá, tá bom? Então, para não ficar misturado lei dos senos e lei dos cossenos, hoje a gente só vai fazer a lei dos cossenos, tá? Então depois eu faço esse complemento da lei dos senos. Eu já fiz o complemento para quem foi na última aula presencial que a gente teve. Isso lá na segunda-feira, eu não lembro que dia que foi, mas foi o último dia de aula presencial. Tá? Tinham poucos alunos, mas a gente fez esse complemento da lei do seno. Mas eu faço também em outro vídeo, em um próximo vídeo, tá bom? Então, qual que é a diferença da lei dos senos para a lei dos cossenos? Então, vamos lá. A gente vai continuar tendo ainda um triângulo, tá? Só que o que vai ser importante aqui para a lei dos cossenos nesse triângulo? Lembra que a lei dos senos, a gente tinha dois lados e dois ângulos que a gente ia olhar, sendo que uma dessas quatro informações a gente não sabia. Tá? Aqui a gente ainda vai continuar olhando para quatro informações, só que não vai ser mais para dois ângulos e dois lados. Tá? Na lei dos cossenos ela é um pouquinho mais simples. A gente vai olhar para três lados e um ângulo. Tá bom? Então o que é importante? A gente demarcar qual é o ângulo que interessa para a gente. Vamos imaginar que o ângulo que ele deu, ou o ângulo que ele quer, é esse daqui. Tá? Então vamos chamar esse cara aqui de ângulo θ, ou ângulo alfa, ângulo beta, qualquer ângulo que você queira chamar, ângulo x também, tá? Então, dado o ângulo de interesse, o lado oposto a esse ângulo vai ser sempre, sempre o lado A. Então esquece as letras que eles dão no exercício, tá? Lembra sempre de fazer as suas letras para você organizar a lei dos cossenos de acordo com essa regra sempre. Então, se ele desse esse ângulo, o A seria esse. Se ele desse esse ângulo, o A seria esse. Tá bom? Como a gente está imaginando que é esse o ângulo de interesse, esse daqui vai ser o lado que a gente vai chamar de A. E o B e C, tanto faz chamar de B e de C, ou tanto faz chamar de C e de B. Tá? Então, vamos colocar aqui que esse é o lado B e esse é o lado C.
Lembra que esses nomes, eles não estão coerentes com os vértices, porque se a gente fosse fazer os lados coerentes com os vértices, esse lado seria o A, esse lado seria o B e esse lado seria o C, tá? Então esquece isso, deem os seus nomes, tá bom? Então, qual que vai ser a fórmula da lei dos cossenos? Vai ser sempre essa daqui, ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aqui é muito parecido com o Pitágoras, que a gente conhece muito bem, certo? Só que o Pitágoras, ele só é aplicado em triângulo retângulo. Então, esse triângulo não é retângulo, então quer dizer que a gente não pode aplicar o Pitágoras nesse triângulo. Então quer dizer que existe um complemento aqui, tá? E qual que vai ser esse complemento? Vai ser menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo formado aqui entre B e C, tá bom? Então, ó, o que é importante você lembrar? Se esse é o ângulo, esse é o A. Na fórmula, o A só aparece desse lado do igual. Desse lado do igual não aparece mais A, tá bom? Então aqui só aparece B e C. B ao quadrado, C ao quadrado, menos 2 vezes BC, vezes o cosseno do ângulo entre B e C, tá bom? Então deixa eu tirar esse pontilhado daqui. Tá? Então essa é a fórmula, é um Pitágoras com mais alguma coisinha aqui, com um complemento. Tá? Então essa fórmula completinha aqui é a chamada lei dos cossenos. Tá? Então lei dos cossenos, ou teorema dos cossenos, como você quiser chamar. Tá bom? Então a gente vai ver, eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, não, 4 exercícios só, para a gente fazer a aplicação. E aí eu vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem até quinta-feira. No final eu explico melhor essas datas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui, tá? E vamos para o exercício. Vou imaginar que a gente tenha esse triângulo, tá? Eu apaguei aqui o enunciado, só peguei a figura que interessa pra gente. E vamos imaginar que a gente quer, nesse exercício, descobrir quanto que mede esse lado aqui. Deixa eu selecionar aqui isso. Quanto que mede esse lado, tá? Ou seja, é o lado que falta. Então percebe que primeiro a gente tem que ver se a lei dos cossenos é suficiente aqui, se a gente consegue aplicar a lei dos cossenos. Então, no nosso caso, a gente tem um ângulo e 3 lados, tá? Sendo uma dessas coisas desconhecida. Então, sim, quer dizer que a gente pode aplicar a lei dos cossenos. Então, a primeira coisa interessante é que a gente, sim, pode aplicar a lei dos cossenos. E a fórmula da lei dos cossenos, como a gente viu na figura anterior, é essa daqui. Então, a gente vai precisar saber quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Como é que a gente vai descobrir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C? A partir sempre do ângulo. Como o ângulo que ele deu foi esse, certo? Esse daqui vai ser o nosso A. E o B e o C, tanto faz olhar para o 8 ou para o 3. Tá? Então, vamos chamar esse aqui de B e esse de C, porque além disso até fica coerente com as nomenclaturas da figura. Tá? Então, A do outro lado de A, B do outro lado de B e C do outro lado de C. Tá bom? Feito isso, é só substituir e fazer a conta. Tá? Então, vamos lá, deixa eu trocar a cor aqui. Substituindo. O A é o x, então aqui vai ficar x quadrado. O B, no nosso caso, é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. O C é 8, 8 ao quadrado, menos 2 vezes o B, que é 3, vezes o C, que é 8, vezes o cosseno do ângulo que a gente está olhando, que é o cosseno de 60. Daqui para frente é só fazer conta, daqui para frente não tem mais segredo. Então, 3 ao quadrado é 9, 8 ao quadrado, 64, menos 2 vezes 3 vezes 8, 6, 6 vezes 8, 48, tá? Vezes o cosseno de 60. Lembra, olha na tabela, ou faça a tabela de cabeça. Cosseno de 60 vai ser meio, tá? Então, x ao quadrado
vai ser 9 mais 64, vou deixar aqui 9 mais 64, menos 24. Se a gente fizer essa conta aqui, 9 mais 64 menos 24 vai ficar 49. E aí, com isso, o nosso x, como tem quadrado, lembra que vai ter que ser ou mais ou menos 7. Tá? Só que como o x aqui é uma medida, a gente pode, com certeza, desconsiderar o menos, tá? Porque como a medida tem que ser uma medida positiva. Então, com isso, a gente conclui que o x tem um valor 7 de lado. Tudo bem? É só isso. Está aplicado a lei dos cossenos. Está aqui. Tudo bem? Vou pegar aqui outro exemplo. Então, em outro exemplo, que é esse aqui, agora o que a gente precisa não é mais descobrir lado, tá? O que a gente precisa é descobrir o ângulo. Tá? Então, é esse ângulo aqui. Opa! Então, o que a gente precisa descobrir é esse ângulo aqui. Mas a gente ainda continua com 4 informações. A gente continua com 3 lados e um ângulo, sendo que uma dessas 4 coisas a gente não sabe. Tá? Então, a gente continua ainda no campo da lei dos cossenos. E você sabe muito bem que a lei dos cossenos, não sabe muito bem, mas a partir de agora vai saber, né? Que a lei dos cossenos é essa formulinha aqui. Tá? Então, eu vou substituir. Quem que é o A? A gente tem que olhar na nossa figura para ver quem que é o A. Como o x está aqui, o nosso A vai ser o lado oposto. Esse vai ser o A. O B e o C você pode distribuir como você quiser. Vou chamar esse de B e esse de C. Então, a gente vai colocar aqui os valores, tá bom? Então, A é 7. Deixa eu trocar a cor aqui. Então, o A vai ser 7. 7 ao quadrado. O B vai ser 5. E o C vai ser 6. 2 vezes o B, que é 5, e o C, que é 6, vezes o cosseno do ângulo. Só que a gente não sabe o ângulo, então aqui a gente coloca cosseno de x, tá bom? 7 ao quadrado vai ser 49, 5 ao quadrado vai ser 25, 6 ao quadrado, 36, menos 2 vezes 5, 10, vezes 6, 60, vezes cosseno de x. A gente tem que fazer essa conta tomando muito cuidado de não juntar esse 60 aqui, tá bom? Então, tem que tomar cuidado com isso, não faça isso, porque você precisa ver que o 60 está multiplicando com o cosseno. Então, essas duas coisinhas aqui elas vão ficar juntas até o final, tá? Então, lembra que esse cosseno é como se fosse uma coisa só, é como se fosse a letra que a gente está procurando. Então, a gente vai passar a letra para um lado e número para o outro. Então, vou passar 60 vezes seno para esse lado, vai ficar seno não, né? Vezes cosseno, tá? Então, vai ficar 60 vezes cosseno para esse lado, que estava negativo vira positivo, e vou mandar todo o resto para cá. Tá? Esse 49 era mais, então fica menos. Fazendo essa conta aqui, vou pegar a calculadora para fazer, para não ficar demorando muito. Então, vai ficar 25 mais 36, tudo isso menos 49, que vai dar 12. Então, quer dizer que 60 cosseno de x vai ter que ser igual a 12. E aí, como eu quero descobrir o cosseno de x, isso aqui vai ser 12 dividido por 60. Então, isso vai implicar que o cosseno de x vai ser 1/5. Só que aqui a gente não sabe qual é o cosseno de x que dá 1/5. Se você quiser pensar, cosseno de x 0,2. Tá bom? É o máximo que a gente pode chegar sem a tabela. Então, no caso aqui, ele não queria descobrir o x, ele queria descobrir o cosseno de x. Se você tivesse uma tabela, eu vou pegar aqui uma tabela, lembra que é aquela tabela trigonométrica que a gente tem, então vou digitar aqui no Google. Opa, travou aqui. Então vou digitar aqui no Google, tabela trigonométrica. E vou ver qual é o valor que o cosseno de x aqui é 0,2.
Então, no nosso caso, o cosseno de x é 0,2. Para qual caso que vamos ver? 0,2 é perto de 78 graus, tá? 78, 79, depende do arredondamento aí. Então, isso significa que o x, que é o ângulo, vai ser 78 graus, aproximadamente. Tá? Não é exato, tá? É um valor perto disso. Tá? Óbvio que a gente não consegue fazer isso sem tabela. Numa prova ou alguma coisa assim, esse cosseno vai dar sempre um valor que a gente conhece. Então, vai dar meio, vai dar raiz de 2 sobre 2, vai dar raiz de 3 sobre 2, alguma coisa nesse, vai dar 1. Tá? Alguma coisa nesse sentido. 1 não pode dar porque esse triângulo aqui não vai nem existir, mas tudo bem. Então, vai dar sempre algum valor que a gente conhece, geralmente vai ser meio, tá? Por causa das raízes, certo? Então, aqui a gente conseguiu ver mais ou menos quanto que é o ângulo, só que para isso a gente precisou do auxílio da tabela completa, tá? Porque a gente não é obrigado a saber qual é o valor que o cosseno dá 0,2, tá bom? Então, aqui é um caso em que a gente precisa descobrir o ângulo e não os lados, tá? Diferente da lei dos senos, aqui a gente continua tendo 3 lados e um ângulo, tá bom? Então, vamos fazer o próximo aqui. O próximo caso seria esse, tá? Então, a gente vai ver aqui e a gente tem 3 lados, continua tendo 3 lados, 3, 7 e x, e o ângulo de 60. Então, 3 lados e um ângulo continua morando ainda no campo da lei dos cossenos. Então, você sabe que a fórmula da lei dos cossenos é essa daqui. É só substituir. Então, a gente vai precisar ver quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Como é esse o ângulo, isso quer dizer que esse vai ter que ser o A. Tá? Então, o 7 vai ser o A. Então, vou colocar aqui 7 ao quadrado. B e C, eles podem ficar em qualquer posição. Pode ser o B aqui, pode ser o B aqui. Vamos colocar aqui, esse é o B. Tá? E esse é o C. Tá? Então, o B vai ser x. Aqui vai ficar x ao quadrado. Tá? O C é 3. Então, 3 ao quadrado. Menos 2 vezes o B, vezes o C, vezes o cosseno de 60. Então, agora é só substituir. 7 ao quadrado, eu vou fazer a conta, né? Vai ficar 49. X ao quadrado é x ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aqui vai ficar 6x. Vezes o cosseno de 60, que o cosseno de 60 é meio. Tá? Então, para a gente fazer essa conta aqui, a gente faz 6 vezes meio, que vai dar 3. E aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Para resolver essa equação de segundo grau, a gente precisa deixar todo mundo de um lado só. Tá? Então, vou passar o 49 para cá. Vai ficar x ao quadrado menos 3x. 9 menos 49 vai ficar menos 40 igual a zero. Eu não vou fazer aqui a fórmula de Bhaskara, mas resolve o Bhaskara aqui, tá? Para ver quanto que isso dá. Se você fizer aqui o Bhaskara, você vai ter duas soluções, o chamado x1 e o chamado x2. Vou pausar o vídeo aqui, vou resolver esse Bhaskara e daqui a pouco eu volto. Então, resolvendo esse Bhaskara, você vai ter duas soluções. Uma solução que vai ser menos 5 e a outra solução que vai ser 8. Tá? No nosso caso, a gente está em geometria, então quer dizer que o lado não pode ser negativo. Então, se o lado não pode ser negativo, a gente exclui essa possibilidade e aí, com certeza, a gente só vai ficar com essa possibilidade aqui, que o x vale 8. Então, essa seria a solução no nosso caso. Tá bom? Então, você vê que é simplesinho a lei dos cossenos, ela não é muito difícil. Tá? Eu acho que ela é bem mais fácil que a lei dos senos. Tá? E como vocês já estão familiarizados com a lei dos senos, a lei dos cossenos vai entrar na cabeça de vocês muito, muito fácil. Tá? Então, vamos lá. O próximo exemplo que eu separei aqui já é do livro de vocês, que é o exercício 14. E eu vou fazer por conta das raízes aí, tá bom? Então, ó, ele fala para a gente calcular a medida do lado BC desse triângulo aqui, tá? Então, vamos lá.
Só para vocês se organizarem, para vocês abrirem aí, esse exercício 14, ele está na página, deixa eu ver aqui, página 68, tá? Que vocês vão precisar também fazer mais exercícios dessa página, tá? Então, 14 já vai estar feito para vocês. Então, ó, vamos lá, vamos identificar lá se a gente vai ter que usar a lei dos cossenos. Então, calcule a medida do lado BC. A medida do lado BC é essa medida aqui, tá? E aí ele deu esse ângulo, tá? Conhecido. Com isso, esse daqui vai ter que ser o A, esse o B e esse o C, ou ao contrário também, tanto faz. Mas eu vou deixar assim, tá? E aí, nesse exercício, você tem 3 lados e um ângulo e não sabe uma dessas informações. Então, com isso, ele é um candidato para a lei dos cossenos. Então, quer dizer que você vai poder usar a lei dos cossenos. Então, você vai poder usar essa fórmula nesse caso. De novo, só substituir. Quem que vai ser o A? 2 raiz de 7. Tudo isso ao quadrado. A gente vai colocar o B é x, ao quadrado. A gente vai colocar o C, que o C é 2 raiz de 3. Tudo isso ao quadrado. Menos 2 vezes da fórmula, coloca quem que é o B, que é x, coloca quem que é o C, que é 2 raiz de 3. E coloca quem que é o cosseno do ângulo, que o ângulo ali é 30 graus. Agora a gente vai resolver. Toma cuidado para resolver isso por conta das raízes. Então, 2 raiz de 7 ao quadrado vai ficar 4 vezes 7. X ao quadrado continua x quadrado. 2 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 4 vezes 3, menos 2 vezes x vezes 2 raiz de 3. E vou substituir aqui cosseno de 30. Então, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, 4 vezes 7 aqui dá 28. Aqui vai ficar x ao quadrado. Aqui vai ficar 12. Aqui, a gente vai poder cancelar algumas coisas. Tá? Então, esse 2 aqui, como está multiplicando, eu posso cancelar com esse 2. Certo? Vai quase sempre cancelar aquela coisinha ali. Tá? E aí vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 2 que sobrou aqui vai ficar 6x. E aí, de novo, a gente tem aqui uma equação de segundo grau. Vou mandar todo mundo para um lado só. Vai ficar x quadrado menos 6x, 12 menos 28. Quando você faz 12 menos 28, vai dar 14. Igual a zero. Tá? E aí, de novo, a gente vai ter que resolver essa equação aqui de segundo grau para encontrar duas soluções, x1 e x2. Tá certo? Então, nesse caso, de novo, a gente tem que resolver. Vou pausar aqui para resolver essa equação. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, então, resolvendo aqui, corrigindo aqui, tá? Eu errei aqui a subtração simples. Acho que na pressa de fazer, aqui é 16, não 14, né? 12 menos 28 dá menos 16, tá bom? Então, fazendo essa continha certa, não a que eu fiz errada, você vai encontrar duas soluções, menos 2 e 8, tá bom? Então, como a gente está em cima de um problema de geometria, e a gente quer encontrar x, que é um lado, esse lado não pode ser negativo. Com isso, a gente consegue dizer que o lado que a gente está procurando vale 8, tá bom? Então, é isso. A gente vai fazer esse tipo de conta por enquanto. Claro que alguns vão ser mais complicados, outros vão ser mais fáceis, mas a gente vai precisar fazer esse tipo de exercícios no momento, tá bom? Então, o que eu queria que vocês fizessem, eu vou organizar isso no Classroom para vocês, tá? Então, só para a gente ver aqui, lá na página 68, deixa eu vir aqui. Lá na página 68, existem exercícios de lei dos cossenos, tá? E na página 69 também. A página 68, eu acho que vocês conseguem fazer inteira, sem muita dificuldade. Então, deixa eu começar a anotar aqui. Então, ó, página 58. Então, página 58. Tá? Eu acho que vocês conseguem fazer sem problema.
Na página 59, deixa eu ver aqui quais são mais problemáticos, já para você se preparar. Então, exercício 17, que é o primeiro ali da página 59, já é um pouco mais estranho, que você consegue pensar sem usar a lei dos cossenos, mas vou deixar assim por enquanto. Tá? Então, deixa eu ver. Exercício 18 não é para fazer, tá? Depois a gente faz isso, depois eu posso até fazer com vocês em outro momento. Exercício 19 eu acho que não vai ter tantos problemas, aí ele faz uma mistura de física com velocidade média, tá bom? Então 19 também, acho que vocês não vão ter muitos problemas. Exercício 20, ele mistura alguma coisa de geometria plana, então você vai ter que resgatar propriedades dessa figura que ele está colocando aqui, que são figuras regulares. Pensa que todos os ângulos em figuras regulares são sempre iguais. Tá? E o 21 também não. Tá? Então, depois a gente faz esses dois aqui em outro momento. Então, para vocês fazerem para a próxima tarefa, página 58 e 59, somente 17, 19 e 20. Tá bom? Quando que vocês vão precisar entregar isso para mim? Vocês vão precisar entregar na quinta-feira. Não é mais no domingo. Por que eu estou fazendo isso? Para tentar fazer com que vocês se organizem um pouco melhor, que vocês dividam as tarefas de uma forma um pouco melhor e não deixe lá para o último momento. Tá? Muita gente deixou para o último momento e não conseguiu conciliar todas as tarefas. Então eu vou dividir a semana em dois. Eu vou dividir a semana em quinta-feira. Então as primeiras entregas vão ser para quinta-feira. E aí na quinta-feira eu dou novas tarefas com a data de entrega para segunda. E na segunda, tarefa para quinta. E assim vai repetindo até a gente voltar às aulas. Tá bom? Então lá na quinta-feira você vai poder entregar até as 23h59 pelo Classroom. Tá? E você vai precisar enviar também a resolução. Tá bom? Com a resolução. Precisa ter a resolução desses exercícios lá. Tá certo? Não tem Super Pro nessa semana e não tem Khan nessa semana. Então vocês só vão ter esses exercícios. Tá? Então não vai aparecer uma outra coisa para misturar com essas tarefas aqui. Tá bom? E o que vai acontecer? Ah, mas eu vou ter dúvida nessa tarefa e não vou conseguir fazer. Então, ó, na própria quinta-feira, eu marquei, e deixa eu olhar o horário de novo, eu já falei lá no começo do vídeo, mas vou olhar de novo, eu já esqueci. Então, eu marquei uma aula com vocês, vai ser às 13 horas, tá? Então, na quinta, às 13 horas, eu vou fazer uma videoaula com vocês, tá? Pelo aplicativo Zoom. Eu acho que vocês já fizeram algumas aulas com esse aplicativo e eu vou colocar o link na quinta-feira no Classroom para vocês entrarem. Tá? Se tiver alguém que tem dúvida nesses exercícios, é só entrar lá, quinta-feira, 1 hora pelo Zoom, que a gente tira a dúvida, a gente conversa melhor sobre esses exercícios. Tá bom? Então, por enquanto é só isso. Tá? Eu vou organizar e deixar tudo isso no Classroom para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar no Classroom, ou se for uma coisa um pouco mais complexa, deixa para quinta-feira e me pergunta lá 1 hora da tarde, que aí você vai ter tempo suficiente para fazer esses exercícios até 11h59, tá bom? Então, tentem fazer antes da quinta-feira para poder tirar dúvida na quinta-feira, tá certo? Então, até mais. Até quinta-feira. Tchau, tchau.